Olá, olá, BPM Friend! Apesar da análise e melhoria de processos ser um tema já bem badalado aqui do canal, a ponto de ter a sua própria playlist para você poder conferir tudo que já rolou sobre esse assunto, já faz um tempo que a gente não aborda esse tema por aqui. Então hoje eu decidi retomar, mas ao invés de trazer mais uma técnica para bagunçar a cabeça de vocês, eu quero organizar a cabeça. Então, na verdade, eu vou te apresentar um esquema de classificação dos principais tipos de técnica de redesenho que eu sei que você vai amar, porque vai ajudar a organizar a mente aí e entender o propósito por trás de cada um. Então, se você curtiu essa ideia, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve e vem comigo! BPM Friend, vamos começar daquele nosso jeitinho bem didático. Quando eu falo de análise, melhoria, redesenho de processos, eu estou aonde no ciclo BPM? Na última fase, a fase de melhoria de processos, que é onde eu vou fazer a análise crítica do processo, eu vou propor as melhorias do processo e eu vou redesenhar o processo construindo o processo to be. E o que é, afinal de contas, esse redesenho do processo? É eu reprojetar o meu processo, considerando internamente o funcionamento desse processo e também considerando o relacionamento desse processo externamente com os meus parceiros, clientes e fornecedores, visando com que esse redesenho me traga uma melhor forma de trabalhar e de entregar resultados. Claro que nesse momento vai aparecer a pergunta de milhões. Andréia, como é que eu faço o redesenho de processos? Existem múltiplas técnicas de análise, melhoria e redesenho de processos. Vou deixar até na descrição aqui desse vídeo um e-book gratuito para você baixar no site da Deca com a técnica de análise das dimensões do processo, que vai te auxiliar muito. Quando a gente fala de melhoria e redesenho de processos, a gente já viu várias técnicas aqui no canal. A gente já falou do NEST, a gente já falou de benchmarking, a gente já falou do Lean, enfim, tem aí um pupurri de técnicas que a gente pode usar. Na verdade, tem tanta técnica que a gente acaba até se perdendo e ficando um pouquinho confuso de qual técnica usar ou quando usar. Então hoje eu não quero colocar mais uma técnica aí no bolo, não. O que eu quero, na verdade, é te trazer um esquema de classificação que não fui eu quem criei. Na verdade, isso foi proposto por alguns autores da literatura, como o Ian Mandlin e o Jan van Broek, entre eles. E eu vou deixar a referência desse artigo aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser se aprofundar depois nesse tema. Mas o mais legal que eu achei nesse trabalho é a forma como eles classificam as diferentes técnicas de redesenho, porque isso vai abrindo a cabeça da gente e fazendo a gente perceber, na verdade, o propósito por trás dessas técnicas. E como às vezes a gente pode estar usando algumas técnicas cujo propósito não era bem o que a gente queria. Para você saber qual técnica de redesenho de processos você vai lançar mão aí no seu arsenal, é importante você entender que as técnicas são classificadas de acordo com 3 fatores. Primeiro, leva-se em consideração a natureza da técnica, e essa natureza pode ser analítica ou criativa. Segundo, a perspectiva. Se essa técnica de redesenho de processos está voltada para olhar o processo dentro da empresa ou considera a perspectiva do processo externa. E por fim, a ambição, que vai considerar se a técnica trabalha de uma maneira transacional ou transformacional. Com base nessas 3 características, a gente pode considerar que tem 7 tipos de técnicas de redesenho de processos. Baseada em problemas, baseada em imitação, baseada em padrões, baseada em interações, baseada em resultados, baseada no cliente ou baseada em alternativas. Você já tinha se dado conta disso? Vamos lá, entender cada um desses tipos e exemplificar um pouquinho para ficar mais concreto. O primeiro tipo são as técnicas baseadas em problemas. Por incrível que pareça, a maior parte das técnicas se encaixa nessa categoria. São técnicas que estão continuamente visando eliminar erros, problemas ou gargalos nos processos.
Os exemplos mais comuns que vocês conhecem são o Lean Management e o Six Sigma, que são técnicas que estão tentando eliminar desperdícios ou excluir aquelas atividades que não agregam valor ao processo. Segundo tipo, as técnicas baseadas em imitação. São técnicas que buscam um design superior do processo a partir de exemplos de processos considerados bem-sucedidos ou eficazes. Falando assim, parece bonito, né? E na verdade, o que a gente tem em técnicas, por exemplo, como o benchmarking. Você já tinha se dado conta que o benchmarking é uma técnica baseada em imitação, onde, na verdade, você vai aprender com a experiência dos outros em processos similares e trazer boas práticas para imitar no seu processo. O terceiro tipo são as técnicas baseadas em padrões. O que essas técnicas fazem? Elas abstraem do mundo real soluções, práticas que funcionam e estabelecem padrões para serem incorporados em outros processos que também vão ser redesenhados. Assim como a gente tem padrões, a gente também pode ter os antipadrões, que são aqueles padrões que te dizem o que não fazer no seu processo. Talvez o exemplo mais comum desse tipo de técnica seja justamente o que antigamente se chamava de Business Process Reengineering, BPR, reengenharia de processos, que tinha toda aquela abordagem radical, mas também tinha a ideia dos padrões de eficiência e, por exemplo, tinha um padrão que diziam que os processos que funcionavam melhor são aqueles que tinham menos pessoas envolvidas. É daí justamente que vem todo o movimento que se associou com a reengenharia, de demissões em massa dos funcionários na tentativa de enxugar os processos. Mas isso é assunto para outra conversa. Quarto tipo são as técnicas de redesenho baseadas em interação. Então, são técnicas que promovem a interação, a integração, a colaboração dos participantes, gestores e analistas do processo para construir e redesenhar o processo. Um exemplo que a gente já abordou aqui no canal é a técnica do Nest, proposta pelo professor Michael Rusman, que usa as paredes e o chão da sala para construir ali colaborativamente uma abordagem de Rapid Redesign, onde você vai ter ali um grupo imerso trabalhando para atingir esse resultado. Quinto tipo são as técnicas baseadas em resultados. São uma técnica que seguem uma lógica de ponta a ponta e estabelecem um resultado desejado para o processo e, a partir desse objetivo, fazem uma espécie de uma engenharia reversa do que o processo tem que ter, o que precisa ser projetado nesse novo processo para que ele possa alcançar esse resultado de desempenho desejado. Aqui um exemplo de uma técnica que talvez seja um pouquinho menos conhecida é o Process Model Canvas. O sexto tipo são as técnicas de redesenho baseadas no cliente. São técnicas que têm um olhar para fora do processo, que colocam o cliente como centro das atenções e vão tentar redesenhar esse processo considerando os objetivos, necessidades, expectativas do cliente. E aí o tipo mais conhecido são as técnicas de blueprinting de serviço. Por fim, o sétimo e último tipo, eu acho que são talvez os tipos de técnicas menos conhecidas, que são as técnicas baseadas em alternativas. Então elas propõem pensar em diferentes alternativas para o processo que está sendo redesenhado, sem considerar muito o status quo, ou seja, sem considerar muito o processo atual, porque elas consideram que dentro dessas diferentes alternativas, de alguma forma, esse processo atual já vai estar contemplado e as melhorias que se deseja alcançar, os resultados que se deseja alcançar com o processo também. Então, se exploram essas diferentes alternativas através de cenários, enfim, e se escolhe aquela alternativa para ser implementada que atenda melhor. Esse tipo de técnica é menos conhecida, mas um exemplo para você ter em mente aí é o que a gente chama de Process Grammar. É uma técnica possível para trabalhar com alternativas. BPM Friend, no artigo tem um quadrinho comparativo bem legal sobre os diferentes tipos de técnica, bem completo, mas está todo em inglês, então eu não vou colocar aqui no vídeo para você, até porque a visualização iria ficar muito ruim, mas no link aqui embaixo, quem tiver curiosidade pode acessar o artigo e dar uma conferida lá. Um ponto de atenção que eu quero destacar e que os autores enfatizam também é que muitas das técnicas de redesenho de processos que estão por aí,
na verdade, apresentam a técnica, mas sem dizer como usar, sem instrumentalizar, sem exemplificar. Então, deixam nas costas do analista de processos a responsabilidade de usar a sua criatividade para seguir aquela técnica. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Nós, analistas de processos, podemos optar, procurar técnicas e adotar técnicas que tenham mais detalhes sobre como usar, sobre como seguir o passo a passo, que sejam ali melhores guias, melhores orientações para a gente, que tenham mais instrumentos, que tenham mais templates, que orientem melhor essa sua aplicação prática. Afinal de contas, nós que escolhemos o que vai ou não para a nossa caixinha de ferramentas, não é mesmo? Se você gostou dessa conversa de hoje, não deixa de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar, comentar. Acompanha a Deca de pertinho no Instagram, no LinkedIn. Compartilha esse vídeo com os BPM Friends do seu trabalho e nos vemos em breve em mais um vídeo bacana da Deca para você. Até lá!